Então, vou reiterar os agradecimentos pela presença de todos e apresentar a professora Maria Inês Petrucci Rosa, professora da Faculdade de Educação aqui da Unicamp. A Inês é graduada em Química, com bacharelado e licenciatura pela Universidade Estadual de Campinas, doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, pós-doutora na Universidade de Brighton, na Inglaterra, professora da faculdade, como eu tinha dito, integrante do Departamento de Ensino e Práticas Culturais da Faculdade de Educação, e é pesquisadora produtividade CNPq nível 2. Então, nós damos início à mesa com a professora Maria Inês. Obrigada. Bom dia. Bom, quero iniciar agradecendo muitíssimo o convite do PAST, da Cristiane. É um prazer assim, enorme estar aqui com vocês, por diferentes motivos, né? Não só o motivo acadêmico, que para mim é uma oportunidade poder conversar sobre esse tema com vocês, mas também por outros motivos afetivos, de encontros, né? Que são igualmente bons, né? Então, o meu agradecimento aqui, expresso de uma forma bem intensa e contundente. Muito bem, eu vou trazer para vocês assim, algumas reflexões, não muito estruturadas, mas algumas aproximações, né, acerca de experiências de ensino por projetos, um pouquinho de reflexão teórica, mas sempre pensando nas nossas práticas, né? Eu fui professora de ensino médio durante quase 20 anos, trabalhei em escolas públicas aqui da cidade de Campinas, algumas escolas particulares. Sou muito marcada assim, pela minha identidade docente no campo disciplinar, né? Então, essa coisa assim, de falar da professora de Química que eu fui, para mim é uma coisa muito forte. E aí já faz uns 25 anos, talvez, que eu me tornei pesquisadora no campo da educação. Então, é lógico que a minha fala ela tem essa mistura, né? Esse híbrido de pensar a prática, que é uma prática que eu também já vivi, e pensar um pouco nas formas de compreensão que a gente pode investir, tendo em vista o que as pesquisas falam. Tá? Vou procurar não me estender muito em aspectos desnecessários, porque eu acho que o mais interessante vai ser depois poder conversar com vocês, dialogar com vocês, né? A partir das questões que vocês levantarem. Tá? Então, eu fiz uma apresentaçãozinha aqui para ir norteando. Eu passo isso. Assim fica mais informal e tem um controle? Mas eu acho que eu vou sentar aqui para eu enxergar a tela. Obrigada. Então, como a Cristiane anunciou, né, eu sou professora na Faculdade de Educação, me formei aqui no Instituto de Química da Unicamp. Então, foi justamente nesse movimento, assim, né? Eu era professora de ensino médio, comecei a sentir necessidade de fazer a pós-graduação para pensar as questões de ensino, e aí, então, essa trajetória do mestrado e doutorado na educação, né? E aí é nesse sentido que eu começo, né, conversando com vocês, desse lugar, né, que eu construo aí para poder falar, que é um lugar marcado pela pesquisa, mas é um lugar também muito marcado pelas minhas preocupações com a formação. E tendo sempre como ponto de referência a inserção na escola básica. Falo isso porque, na minha fala, eu vou narrar duas experiências de ensino por projetos que aconteceram em escolas públicas, básicas, no ensino médio. Então, essa interlocução com a escola básica ela é sempre o eixo central.
Desde 1995, além de eu ter trabalhado como professora, eu oriento estágios, né, formando outros professores. Então, essa interlocução com o cotidiano da escola, com a dinâmica da escola, essa interlocução ela é sempre bastante presente. Muitas das coisas que eu vou trazer aqui para vocês, assim como questionamento, como reflexão, elas partem de 2 projetos de pesquisa principais. Um deles, ele se iniciou no ano de 2009, que é a formação docente em disciplinas escolares, né, com foco nas identidades. Então, essa coisa que eu até já mencionei aqui com vocês, né, as licenciaturas, elas nos marcam identitariamente no nosso campo de conhecimento de uma maneira muito nítida. Quando estamos na escola, representamos esse campo, dialogamos com pares que são de outros campos, e esse projeto, na verdade, ele surge de uma hipótese de que isso não é trivial. Esse diálogo entre os diferentes na escola ele não é trivial. Muitas vezes ele é naturalizado, mas, de fato, ele é bastante complexo. Então, esse projeto, que durou aproximadamente aí 7 anos, foi concluído ano passado. A gente tem reunidos assim, cerca de 600 fragmentos narrativos de professores do ensino médio, contando as suas histórias com as suas disciplinas escolares. E o segundo projeto, que ele nasce, né, na segunda parte do primeiro, né, de 2013 a 2016, o segundo projeto se preocupou mais com as práticas de integração na escola, sempre olhando para o ensino médio. Então, com as práticas de interdisciplinaridade, que nós sabemos que também não são práticas corriqueiras, que não são práticas triviais, que não é tão fácil fazer, que exige aí uma série de condicionantes, né, de condições que possam favorecer o trabalho interdisciplinar. Então, aí, nesse segundo projeto, de novo, eu e o meu grupo fomos em busca de narrativas de professores sobre as suas experiências com trabalhos interdisciplinares. Então, assim, eu não vou apresentar os projetos, obviamente, mas eu queria só dizer para vocês que tudo que eu falo é muito inspirado na experiência com esses projetos. Tá? Bom, aqui o que eu estou chamando de ensino médio contemporâneo não é o novo ensino médio que está por vir, né? O que eu estou chamando de ensino médio contemporâneo é um ensino médio vivido mesmo, e eu recorto um tempo que é dos anos 90 do século passado para cá. A partir do momento em que a gente tem um currículo nacional, representado pelas diretrizes curriculares nacionais em 1998, e depois os parâmetros curriculares nacionais, ali inaugura o momento em que o Brasil passa a ser, vamos dizer assim, regido, né, por um outro conjunto de discursos acerca do ensino médio. Antes desse tempo, o que nós tínhamos? Nós tínhamos muito mais as propostas estaduais. Então, alguns estados da federação avançados nesse sentido, por exemplo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e outros estados em que as propostas estaduais são inexistentes. Tá? Eu fiz um estudo sobre isso também. Notadamente, a gente tem mais dificuldade de encontrar propostas estaduais na região norte, né? Em alguns estados do centro-oeste, alguns do nordeste. Então, assim, antes das diretrizes, dos parâmetros, alguns estados da federação já se dedicavam a discutir o ensino médio, em outros havia quase que um silenciamento, né? Então, eu chamo isso de ensino médio contemporâneo porque muitos dos nossos professores hoje, né, passaram por esse ensino médio da virada do século XX para o XXI, e muitos de nós, de uma geração um pouco mais velha, fomos professores nos anos 90 e pegamos a virada que os PCN produziu no ensino médio. Bom, de uma maneira geral, o ensino médio ele tem pouca tradição de trabalho coletivo docente. Eu digo isso de uma maneira geral,
porque se compararmos, né, as práticas que são narradas na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, parece que, né, o trabalho entre os professores da escola, as professoras, é mais evidente do que nesse segmento da escolarização, que é a etapa final da educação básica. Então, assim, o ensino médio ele sempre foi muito marcado pelos nichos disciplinares mesmo, né? Cada professor dando conta da sua área, da sua prática, da escolha do seu material didático, da sua forma de avaliação e, né, avançando aí. Aí, com os documentos curriculares do final dos anos 90, virada ali, 99, 2000, nós passamos a ter uma primeira provocação, nós, da geração dos mais velhinhos, né? A primeira provocação era, ok, trabalhamos todos lá dentro das nossas disciplinas, né? Eu, professora de química, me incomodava quando eu tinha que pegar aula de física, porque eu falava, eu sou química, né? Aí, nos PCN, ou já nas diretrizes, vem a provocação das áreas, né? Então, um ensino médio que sempre foi disciplinar, ele passa a ser pensado por área, num primeiro momento, com 3 grandes áreas, linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, e depois ele passa a ter a 4ª área, que eu falo que é a 4ª área poderosa, né, a disciplina área, que é a matemática, né, porque a matemática, no primeiro momento, ela está ali com química, física e biologia, depois ela passa a ser uma área disciplina sozinha. Lá no nosso grupo, a gente tem a tese de doutorado do Antônio Gomes Nascimento, deve estar disponível já na biblioteca digital, em que ele investiga justamente isso. Que movimentos políticos, que forças, né, levaram a essa irrupção da matemática, saindo da área de ciência da natureza e tornando-se uma área, uma disciplina exclusiva numa área. A gente sabe também que, em termos não só políticos, mas também em termos materiais, esse passo é grande, porque uma disciplina que é a área sozinha, ela converge para ela recursos econômicos, elaboração de editais, como é que tem que ser o material didático, como é que são as licenciaturas. Então, assim, estar sozinho numa área não é pouca coisa, não, né? É um movimento muito sério. Então, hoje, a gente tem isso no ensino médio. Linguagens, né, que vai abarcar as línguas, educação física e arte, ciências humanas, história, geografia, sociologia e filosofia, ciências da natureza e a matemática sozinha. Ou seja, eu estou falando de coisas assim que, para a gente, que já está no magistério desde os anos... começo dos anos 80, essa virada dos PCN ela é uma virada super importante, né? Veio muita coisa nova. Vieram provocações que, se não se consolidaram na escola, pelo menos colocaram assim, uma pulga atrás da orelha, né? Alguma coisa nova estava à espreita ali. Tá? Então, é disso que eu estou falando. E aqui, é lógico, eu acabei destacando aqui 2 documentos que, na verdade, eles não são lei, mas eles são documentos que inspiram bastante, né, os PCN e as orientações curriculares nacionais. As orientações curriculares nacionais elas ficaram menos conhecidas, mas, na verdade, é que elas têm um caráter político. Os 2 documentos têm um caráter político muito evidente. Os PCN ele acaba, de alguma maneira, expressando toda a lógica que um governo de política neoliberal, que abre as fronteiras do país, né, os grandes conglomerados empresariais passam a tomar conta da economia brasileira, né, que é o governo Fernando Henrique. Então, ele vai desenhar um currículo que atenda a essas demandas, né, de um mundo do trabalho diferente. E as orientações curriculares nacionais pretende ser um documento que expressa o governo trabalhista. O tema aqui hoje não é analisar esses documentos, mas só abre uma janelinha. De fato, as orientações curriculares nacionais, dentro de toda a disputa política que teve dentro ali do documento para ser produzido, não é o retrato de um governo trabalhista, mas era para ser. Né? A encomenda era que fosse, mas efetivamente não foi. Tá? O que eu chamo a atenção aqui? Com os parâmetros, além da figura curricular, das figuras curriculares,
chamadas competências e habilidades, né, porque aí nós começamos a passar a lidar com um conjunto de questões relacionadas com o currículo que passam pelas competências e habilidades, desde a difícil compreensão do que são as competências e habilidades, até um Exame Nacional do Ensino Médio, né, pautado pelas competências. Então, assim, a gente passa a ter toda essa interpelação e passamos a ter também a criação de outras duas figuras curriculares que, de alguma maneira, nos tocam aqui na conversa do dia de hoje, que é a contextualização e a interdisciplinaridade. A contextualização, discutida nas diferentes áreas, muitas vezes confundida com o cotidiano, muitas vezes problematizada na relação do mundo do trabalho, enfim. A contextualização também, ela tem todo um espectro aí de significados, e a interdisciplinaridade, ela vai pelo mesmo caminho, entra tímida no currículo, né? Aquelas narrativas que a gente tem lá dos projetos, que os professores vão contar suas histórias com práticas interdisciplinares, nos mostram que, realmente, as práticas são incipientes, as práticas não se desenvolveram, não por culpa dos professores, mas porque, para que as práticas interdisciplinares, de fato, pudessem ser desenvolvidas na escola, precisaria mudar a gestão da escola, precisaria mudar a organização dos tempos na escola e dos espaços também. Então, mas é ali que ela começa a figurar, né, 99, 2000. Quando chega, por exemplo, em 2013, que é quando é feito o edital para os livros didáticos de 2015, que são os livros que o governo vai comprar, né, dentro do Programa Nacional do Livro Didático, e aí o ministro é o Mercadante, ele vai para a imprensa e fala, olha, agora o ensino médio tem que se organizar por áreas, né? Agora, porque os alunos não suportam mais as disciplinas, né? Há um clamor em relação a isso, tal. E aí, no edital do PNLD 2015, que foi escrito em 2013, aparece pela primeira vez a obrigatoriedade da interdisciplinaridade nos livros didáticos do ensino médio. Então, assim, é uma figura curricular que começa tímida e vai entrando, e a gente ainda tem muito para caminhar, para avançar, para poder consolidar ou não, né, fazer as nossas escolhas em relação ao ensino médio brasileiro, relativa às práticas interdisciplinares. Tá? Bom, como eu já falei para vocês, né, então, é nesse tempo aí da entrada do século XX, no caso nosso, né, do nosso país, que a gente sai desse desenho das fronteiras bem nítidas e passa-se a ter um discurso mais em prol da integração por áreas. A integração por áreas, ela repercute em várias dimensões, desde o campo da sociologia do trabalho, docente, porque, ao integrar por áreas, aí eu estou desenhando, né, uma possibilidade, não estou falando que isso acontece efetivamente numa escola X, mas eu quero dizer assim, a integração por áreas, ela pode empregar menos professores, a carga horária das disciplinas pode cair, com o argumento de que agora não precisa mais de 4 aulas de química, nem 4 de física, nem 4 de biologia, mas que 6 aulas de ciências da natureza é suficiente. Isso significa menos horas para os professores, menos gente empregada, em nome da integração, como se a integração fosse uma espécie de panaceia. Tá? Então, assim, é preciso muita atenção em relação às questões que vão impactar diretamente o trabalho docente quando se pensa nas reformulações curriculares, nessa tensão entre disciplina e área. Tá? Aqui eu destaquei as ciências da natureza, porque é a minha área, mas é lógico que nós estamos aqui numa interlocução com todas as áreas. O que as ciências da natureza comungam, né, entre si? O que química, física e biologia têm de diferente? Muita coisa. E o que elas têm de igual?
Então, assim, eu fiz aqui uma pequena listinha que não se esgota, né? Lógico, é só um esboço, mas o laboratório, o uso da matemática, as relações de um conhecimento científico com a vida, né? Com a tecnologia, com o ambiente. Isso é o que parece mais evidente. Então, esse tipo de princípio seria aglutinador de uma área, né? Já que eu estou provocando ali, né? O que, afinal, é uma área, né? No caso das linguagens, eu não fiz esse exercício, mas tenho certeza que tem gente aqui que pode fazer esse exercício com muito mais competência do que eu. O que educação física, arte, língua portuguesa e língua estrangeira moderna têm em comum? Por que formam uma área, né? No caso de ciências humanas, poderíamos fazer o mesmo exercício. Essa é só uma provocação, porque, no fundo, a organização por áreas ela é política, ela não é epistemológica. E isso é terrível, né? Não que a gente tenha que fazer aquele discurso pessimista, que tudo está mal, e né, aquele sentimento persecutório no currículo, não é isso, né? Tem sempre alguém com um punhal atrás de mim. Mas, muitas vezes, esse exercício tão dedicado que a gente faz, né, de pensar na área, tal, muitas vezes esses exercícios eles escorregam, porque em algumas áreas o que articula às vezes não é a epistemologia da área, mas é um arranjo. Volto a citar o clássico exemplo da matemática, sozinha, agora, né? Então, tá. Isso que eu falei até agora é uma coisa. Agora que, na verdade, nós estamos para falar uma outra coisa, que tangencia, né? Quando eu penso na possibilidade de um currículo organizado por projetos, e que é algo assim, bastante promissor, pode trazer uma vivência muito diferente para a instituição escolar, de fato, eu estou tocando nas questões que eu falei aqui anteriormente, né? Ok, vou estar sempre conversando com isso que eu acabei de dizer, com essas tensões, com as escolhas, com o caráter político do currículo. Mas vamos aí, então, né, nos propor a fazer esse exercício de pensar nas possibilidades e nos limites desse investimento nos projetos, tendo como norte a formação científica, né? Então, aqui eu apontei assim, 3 aspectos principais, né? Quer dizer, o investimento em projetos ele nos ajuda a pensar o currículo noutra perspectiva. Ele nos ajuda a pensar no impacto no cotidiano da escola, que é algo que eu já disse, né? Pensar em interdisciplinaridade não é só falar, professores, reúnam-se, vamos fazer projetos, mas a escola como um todo ela vai acabar sendo impactada na sua organização do trabalho e pensar que no ensino por projetos nós teremos outros estudantes. Eu digo assim, outros estudantes quando eu estava nos anos 90, mas eu acho que nós teremos um reconhecimento, sim, dos nossos estudantes de hoje. Porque os nossos estudantes de hoje, eles são ativos, eles se organizam, eles não ficam esperando as coisas acontecerem, eles produzem. Tá? Eu vou usar um exemplo que talvez, à primeira vista, ele não faça muito sentido, mas para mim é um exemplo emblemático da organização da juventude na escola, que foi o que aconteceu no segundo semestre de 2015 com as ocupações, né? Então, assim, a juventude ela produz e se organiza, né? Nem sempre ela precisa de nós, os mais velhos, para dizer o que precisa fazer, né? O que é diferente de quando eu comecei a ser professora ou de quando eu fui estudante, enfim. Mas, assim, hoje a gente tem uma juventude que tem essas características. Então, o ensino por projetos, ele já vai encontrar essa juventude mais disponível com as suas capacidades de mobilização, de organização e de produção. Quando que o meu tempo vai estourar? Falta 20? E aí? Mais uns 10, está ótimo.
Bom, então, assim, só para não ficar muito jogando questões, né, e não territorializando, né, não falar de onde você está falando, né? Eu participei de 2 parcerias, estou chamando aí de parcerias nomeadas, porque eu estou identificando as escolas. Uma delas foi no Cotuca mesmo, entre os anos de 2010 até 2009, 2012, mais ou menos por aí, nesse período. E a outra foi na Escola Estadual Dom João Nery, que é uma escola que eu já tinha realizado uma experiência lá em 1999. Aí eu voltei no ano de 2013, né, para trabalhar com o corpo docente. São experiências, para nós, na Faculdade de Educação, importantes, porque elas se desdobram em várias lições. Tem um manancial de lições nessas experiências, em relação à formação de professores, em relação ao ensino por projetos, em relação à organização escolar, em relação ao nosso papel, né, de professores da universidade, quando a gente vai para a escola, né, qual é o nosso papel. Então, e eu acho que também elas têm uma característica, as duas têm uma característica em comum, que eu gosto bastante de citar, que é a questão do fomento, né? As 2 experiências foram subsidiadas pela CAPES dentro do programa de incentivo à iniciação à docência, conhecido como PIBID, né? Então, isso é uma luta do pessoal da educação desde os anos 80, isso é uma luta no campo de formação de professores, que as parcerias universidade-escola sempre têm um fomento material. Né, que quando o professor lá da escola básica recebe um aluno da licenciatura, que ele não faça isso assim como um ato de... ele é um abnegado, né, ele é um cara da boa vontade, então ele está ali se responsabilizando durante X horas para trabalhar com aquele aluno da licenciatura. Mas que ele seja reconhecido e que ele tenha um espaço na semana e que esse espaço seja remunerado como atividade profissional. Porque o PIBID era isso que ele fazia, né? Bolsas que os professores da escola básica ganham e os professores de formação inicial da licenciatura também e os supervisores da universidade também. Tá? Então, assim, o que essa parceria ela nos mostrou do ponto de vista da docência? Primeiro, abriu a agenda dos docentes mais experientes para pensar possibilidades de integração curricular. Segundo lugar, trouxe os professores iniciantes. Nós chamamos sempre de professores iniciantes os alunos da licenciatura. Trouxe, né, esses professores iniciantes para o cotidiano da escola, é um processo de imersão mesmo. E o terceiro aspecto bastante importante é a questão da continuidade, né? Não foi uma experiência de 1 mês, de 2 meses, mas foi uma experiência num tempo de 2 anos, onde uma dinâmica toda foi possível de ser vivenciada. No Cotuca, nós tínhamos essas personagens, né? Eu dividi a coordenação com a professora Dirce Zan, com a professora Elizabeth Baroli, e contamos com a preciosa e maravilhosa parceria da Gláucia, da Ionara e da Tecris. E nós tínhamos 8 alunos de licenciatura de cada disciplina escolar, lembrando que nós estamos trabalhando aqui com Química, Física e Biologia, Ciências da Natureza. No Dom João Nery, né, eu compartilhei a coordenação com o professor Pedro Cunha, da Faculdade de Educação, e tivemos também a parceria maravilhosa da Liliane, que é professora de Biologia, do Richard, que é professor de Física, e da Tânia, que é de Química, e 8 licenciandos de cada disciplina escolar. Então, era um total de 24 licenciandos, tanto no Dom João Nery quanto no Cotuca. Tá? Ou seja, daqui já dá para vislumbrar que são coletivos. Né? Coletivos, com agenda de reunião semanal, 29 pessoas numa sala, negociando o planejamento. Né? O que fazer
Né? Tem gente aqui que está presente, que participou disso. Aquela sensação assim, de terminar a reunião e olhar para os alunos da licenciatura e eles com aquela cara assim de, bom, e aí? Essa reunião não deu nada, né? Porque ficaram 2 horas falando e a gente não resolveu nada. Mas, enfim, era nessa não linearidade que as camadas iam sendo colocadas. E fazia parte mesmo do processo mostrar que não é trivial e que, quando você trabalha coletivamente, você precisa ter paciência, você precisa saber argumentar, você precisa saber negociar. Né? E isso não se faz em 5 minutos. Né? Muitas vezes demora 1 mês. Né? Mas, enfim, bastante coisa foi produzida. Tá? Bom, em relação aos projetos, que afinal é disso que nós estamos falando, né? O ensino por projetos. No Cotuca, o projeto principal, assim, que ocupou boa parte do tempo, chamava-se Técnicas Forenses. E no Dom João Nery, o projeto principal chamava-se O Fim do Mundo. O ano era 2012, que era o ano que o mundo ia acabar. Então, o projeto era esse, O Fim do Mundo. E aí, né, por que chegamos nesses projetos? Porque, num primeiro momento do processo todo, a ideia era fazer uma imersão, tentando conhecer o modo de vida dos estudantes de cada escola. Então, toda a equipe docente ficou um tempo estudando etnograficamente os alunos para saber quais são os interesses, do que eles gostam. É lógico que a Gláucia, a Tecris, a Ionara não precisavam disso, porque elas estão ali, né? Estavam, né, ali há muitos anos. Mas nós que estávamos indo para lá, naquele momento, foi feito todo um estudo do que esses meninos gostam, que tipo de filme, que tipo de cinema que eles gostam. Eles assistem televisão? O que eles assistem na televisão? Eles gostam de jogos? Que jogos que eles gostam? Eles são religiosos? Né? Eles trabalham? Que tipo de experiências familiares eles têm? Enfim, nada muito profundo também, para não entrar na intimidade de ninguém, mas foi feito um trabalho no sentido de pensar temas que dialogassem diretamente com a cultura juvenil. Eu até errei nesse slide. Deveria ter colocado com as culturas juvenis. Cultura juvenil sempre no plural. Né? Segunda preocupação, que o tema do projeto nos permitisse fazer interlocuções com os conhecimentos escolares e que valorizasse a potência das disciplinas. Esse é o nosso lado, vou me permitir brincar com vocês, esse é o nosso lado careta. Careta é uma gíria do meu tempo, né? Me perdoem. Nosso lado careta, nosso lado conservador na hora de pensar o ensino por projetos. Para nós, o grande temor é que os projetos caiam em generalidades. Que a escola não assuma o papel de dizer alguma coisa diferente para os jovens. Alguma coisa diferente da internet, alguma coisa diferente da televisão, alguma coisa diferente do que ele vê lá fora. A gente ainda acredita que a escola pode mostrar algo que ali fora não está mostrando. E a especificidade da escola é aquilo que nós chamamos de conhecimentos escolares. As disciplinas. Né? Parece até um paradoxo, mas é meio por aí. Tá? Então, veja bem, os 2 projetos, os temas, eles tinham a ver com aqueles alunos naquele momento, tá? E, ao mesmo tempo, no planejamento do projeto, toda a consideração da importância dos conhecimentos científicos, ela nunca foi deixada em segundo plano. Né? Quer dizer, ao valorizar um certo ativismo por parte dos alunos, os professores nunca deixaram de estar presentes, mostrando outros conhecimentos, outros conceitos, outras possibilidades, sempre zelando para que o projeto não caísse num festival de generalidades. Porque a minha hipótese é que essa é a grande armadilha do ensino por projetos. Mas é possível não cair na armadilha. Né? Bom, então, em termos de aprendizado, né?
Aprendemos bastante em relação a trabalho coletivo, essa situação que eu acabei agorinha mesmo de mencionar, de um planejamento que é feito continuamente e que também leva em conta os alunos do ensino médio como planejadores. No caso do Cotuca, porque tinha uma sequência, né? Os alunos da licenciatura iam lá, conheciam a escola, conheciam os alunos, escolheu o tema. Aí foi produzida lá um conjunto de situações em que os alunos do Cotuca passaram a fazer perguntas para o tema, questões. E esses alunos foram divididos em grupo. E cada grupo tornou-se, então, um grupo de pesquisadores. Então, eles tinham um período para ir atrás das respostas das suas perguntas. Só que a pergunta de um grupo era diferente da pergunta do outro. E aí tinha um grande momento lá de socialização dos achados de todos os grupos, em cima do tema técnicas forenses, né? E aí, inclusive, com cada grupo podendo produzir o seu conhecimento com o seu instrumental e com o apoio dos 3 professores, cada grupo também escolheu a sua expressão. Então, teve, por exemplo, um grupo que produziu um jogo, né, envolvendo técnicas forenses. Um jogo que se jogava na quadra da escola, não era um jogo de computador, era um jogo de quadra, né? Teve gente que optou por uma encenação, outro optou por uma escrita. Teve gente que optou, sim, por uma simulação em computador. Então, assim, cada grupo pôde se expressar da maneira como achava mais significativo. Só que, para fazer isso, é como eu falei, são negociações não lineares, lentas, que vão evoluindo no tempo. Concretizar e registrar experiências interdisciplinares que sejam inspiradoras para outras instituições, essa também é uma grande lição, principalmente no que se refere ao apoio do trabalho docente coletivo. Então, é lógico que ali, nesses 2 projetos que eu citei para vocês, tinham 3 professores da escola envolvidos nas 2 escolas. Mas, se a coordenação, se a direção, se a orientação educacional também não estivessem entusiasmadas com a possibilidade de trabalhar, é lógico que a experiência não ia acontecer como aconteceu, né? Então, é isso que eu digo. Assim, o ensino por projetos, ele traz um impacto para a escola, não só para a prática de sala de aula. Tá? Bom, eu acho que estou já concluindo, né? Meu tempo já está se esvaindo. Eu ia nos provocar um pouquinho assim para pensar as várias formas de integração, mas só nessa possibilidade da gente pensar o ensino por projetos e as várias formas de integração, eu trago aqui um mapeamento que o Santomé faz, naquele livro Globalização e Interdisciplinaridade, onde ele mostra uma espécie de um espectro, né? Existem várias formas de se integrar curricularmente as disciplinas. A multidisciplinaridade, ela se refere mais àquele ensino no qual muitos de nós estávamos acostumados, né? Aí eu vou brincar assim com vocês, né? Era 22 de março, dia da água. O coordenador entrava na escola que eu trabalhava. O coordenador entrava na sala dos professores e falava: gente, 22 de março, dia da água. Você trabalha água, você trabalha água, você trabalha... Né? Aí a gente ia para a nossa aula trabalhar água, né? Então, assim, isso é uma perspectiva da multidisciplinaridade. A interdisciplinaridade, como um caminho do meio, e a transdisciplinaridade seria um movimento radical de integração das disciplinas. As experiências do Dom João Nery e do Cotuca, que nós vivenciamos aqui, elas estão na modalidade da interdisciplinaridade. A disciplina escolar existe, é preservada, o professor é representante da sua disciplina e ele vai entrar num regime de cooperação com outras disciplinas. Tá? Os campos interdisciplinares eles já vêm sendo consolidados na ciência há bastante tempo, né? Então, a gente já tem essa prática no próprio meio científico, tá? Em que os especialistas eles vão dialogando em grandes projetos. Então, eu acho que isso também, o ensino por projetos de forma integrada, é uma maneira de trazer para a escola um pouco também dessa vivência científica. Só para terminar, os conhecimentos escolares eles são capazes, sim, de responder às perguntas que constituem os projetos.
O exercício de perguntar abre um leque de possibilidades. A ideia é que os temas sempre tenham relevância social e relevância com o local, com a cultura local. E os projetos integrados, eles não se fortalecem com roteiros prescritos. Vocês sabem disso. Existe até livro que ensina a fazer projeto, né? Não é nessa linha que a gente acredita. Acreditamos que os projetos integrados são construções coletivas, que às vezes não são muito fáceis, mas que representam boas experiências de aprendizado. A Unicamp tem uma coleção que chama Formação Docente em Diálogo, com 8 volumes, e no volume 1, ali no capítulo 2, que eu tirei aí a fotografia do sumário para vocês, esse capítulo conta a experiência que aconteceu no Cotuca, né, nesses anos aí de 2010 até 2012, 2013, com o desenvolvimento desses projetos integrados e a perspectiva da formação de professores. Tá? E, com isso, eu vou encerrando, me coloco à disposição e ansiosa já pela parte que nós vamos poder conversar. Obrigada. Quero agradecer a fala da professora Marinês e trago aqui agora, eu não me lembro se eu me apresentei, me desculpem, eu sou a professora Cristiane Megide, do Cotuca, eu sou professora de língua portuguesa no Cotuca. E vou trazer algumas ideias um pouco para, acho que ilustrar e daí algumas inquietações que me ficam também da fala da Inês, para a gente poder ampliar esse debate. E aí, eu quero partir da minha experiência com um projeto, com um trabalho por projeto, né? E acho interessante quando a gente fala de educação científica, pensar que nós temos também aqui a professora Marinês da faculdade, que tem a formação inicial na química, né? Eu sou professora de língua portuguesa. E a concepção da ciência na língua portuguesa, ela é muito mais difícil de ser construída do que nas áreas que são chamadas científicas, né? Nomeadas científicas, de uma forma mais corrente, mais naturalizada, né? Embora tudo aquilo que a gente trabalhe também também em língua portuguesa, mas em todas as disciplinas sejam formações científicas, o resultado de formações científicas e muitas vezes da forma como a gente tem pensado daí pelo ensino por projeto, uma possibilidade de produzir, né? De produzir ciência junto com os alunos. É o que a gente tem feito também com os projetos PIBICs. Então, nesse sentido, só para falar também de onde eu estou pensando, né? Eu venho de uma formação em jornalismo, em letras, e a minha inquietação foi sempre uma produção jornalística junto com os meus alunos, de acordo com aquilo que vem na minha formação, né? Então, acho que também a proposta do ensino por projeto, ela parte da possibilidade de formação do professor. Que aí, com certeza, eu conheço um pouco das experiências na Faculdade de Educação, elas propiciam muita condição para que a gente possa trazer essas problematizações. E aí, em seguida, quero também pensar que isso depende de uma construção do colégio, das possibilidades de políticas educacionais, inclusive na forma de contratação e de trabalho dos professores. Digo isso porque o meu trabalho com a produção jornalística nas escolas, ela começa em 2008, quando eu dava aula em escolas particulares e produzia revistas com os meus alunos do ensino fundamental, e isso era um projeto disciplinar, né? Com a ideia da interdisciplinaridade ali. Eu me vi ali naquela ideia que a Inês, naquela progressão que a Inês falou ali, né? Então, eu tinha alguns colegas que traziam algumas ideias. Depois, eu levo isso para o Bento Quirino, onde eu trabalhei por 2 anos, a ETEC Bento Quirino, aí trabalhando com jornal, produção de jornal, com os alunos de uma turma, era um projeto meio piloto.
Mas é no Cotuca que esse projeto, de fato, ganha um pouco mais de ar de transdisciplinaridade. E, antes de tudo, eu acho que a possibilidade vem pelo nosso próprio regime de trabalho, né? Nós somos contratados por jornada. Essa jornada passa, desculpe, por 60%, um pouco mais de 60% de trabalho na sala de aula. Os outros 30%, a gente trabalha também desenvolvendo projetos. Então, eu tenho condições, inclusive profissionais, para desenvolver isso, né? E aí, a partir dessa possibilidade, junto também com o PIBIC, a Inês fala do fomento, né? A possibilidade do PIBIC, a gente começa a desenvolver, então, o jornal que depois veio a se chamar o Conexão Cotuca no Cotuca. Conexão Cotuca no Cotuca. Junto com o professor Paty, em 2015, a gente começou a desenvolver esse projeto. O projeto é basicamente um projeto extracurricular. Ele nasce de uma vontade minha, de um espaço para que a gente tivesse a efetividade do projeto de letramento, né? Então, o que é o letramento? Bom, isso já circula em todas as ciências hoje também, né, nas disciplinas, mas criar condições para que o nosso aluno pudesse produzir efetivamente. Então, era um projeto extracurricular, mas que criasse condições para as produções curriculares, para as produções das minhas aulas, né, que isso se efetivasse. E aí outros professores também foram convidados. O professor Paty trabalha comigo desde o começo. Ele é professor de geografia, então aí a gente já começa numa discussão um pouco mais interessante. Mais recentemente tem a professora Nelise, que também passa a integrar o projeto. Ela é professora de língua portuguesa, de inglês. Então a gente começa a ampliar as nossas discussões, né? E partindo sempre, não vou entrar muito em detalhes, e depois vocês podem começar também a conhecer melhor o projeto pelo site do jornal, mas de uma participação protagonista dos alunos, enquanto nós teríamos sempre uma participação como orientação, né? Mas isso demanda uma reunião semanal, reuniões, às vezes, frequentemente, uma vez por bimestre, a gente faz reuniões um dia inteiro, ouvir aquilo que os alunos estão apresentando, trabalhar com as demandas deles. Nunca são demandas nossas, a gente faz umas provocações. Essas provocações, às vezes, ganham terreno fértil, às vezes não. Outras vezes, eles trazem coisas que nos incomodam muito, que a gente nunca gostaria que eles produzissem, mas é a demanda deles, e a gente vai ter que pensar como é que nós vamos criar condições para que eles discutam isso, e, em última instância, às vezes, eles resolvem mesmo publicar, e a gente dá condições para aquela publicação, outras não. Mas eu digo isso porque daí passa também por uma reformulação daquilo que a gente entende como o ensino tradicional, né? Não é a aprendizagem que acontece passivamente, mas é uma aprendizagem produtiva, que está produzindo conteúdo, que está produzindo relação da escola com a comunidade, né? E um pouco nessa discussão que a gente vai propondo o nosso projeto. Volto a dizer, não vou me alongar muito aqui por conta do nosso tempo. Depois a gente também, em algum caso, pode conversar. Vou só deixar o site aqui para vocês conhecerem, que é o conexãocotuca.com.br. Aqui tem as publicações todas dos nossos alunos, né? E queria agora dar encaminhamento para a nossa discussão. Enquanto vocês podem ir se organizando aí para as perguntas, já quero colocar uma primeira provocação para a Inês. Porque os projetos dos quais a gente está falando passam por um trabalho extracurricular, né? Tanto extracurricular no sentido de não acontecer efetivamente dentro das nossas aulas, do período de aula. Teve alguém na primeira palestra que também fez uma pergunta sobre isso, como é que a gente dá conta de fazer um trabalho fora do horário de aula, se as nossas demandas já são tão grandes. E aí eu queria perguntar para a Inês se ela acha que é possível que a gente institua essa transdisciplinaridade na escola efetivamente. É possível uma escola, de fato, transdisciplinar no modelo de escola vigente hoje, pensando ainda nos PCNs, nas orientações, né? Não naquilo que há de vir. Eu posso propor, acho que é interessante. Quem mais tiver
perguntas, a gente já apresenta todas as perguntas e elas já são respondidas todas de uma vez só. Pode ser? Você leva? Eu queria fazer uma pergunta para a Cristiane. O Conexão Cutuca eu acompanho desde o início e admiro desde o início, mas ele tem um problema de base para a educação tradicional brasileira, que ele parte da ideia de que o aluno fala por si só, pensa por si só. Isso que parece uma coisa tão óbvia, quando a gente olha para o aluno como um ser humano, entre outros, pode aterrorizar pessoas, né? E isso pode aterrorizar pessoas num ambiente escolar em que você prevê um certo controle do que se fala, do que se pensa. A minha pergunta é se, de fato, a Conexão teve momentos de dificuldade nesse aspecto. E eu não estou pensando em dificuldade num certo boicote ao Conexão, mas uma ideia de dificuldade de, olha, isso gerou um constrangimento. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Eles querem isso, eles pensam isso. A gente, às vezes, você pensando outra coisa, como é que se lidou com isso, né? Boa tarde. E assim, eu sou aluno aqui de Engenharia Elétrica aqui da Unicamp, e anteriormente eu fui aluno do Cutuca, e queria agradecer a palestra, que eu achei bastante interessante, acrescenta bastante para mim, que gosto bastante de educação. Trabalho aqui no Museu de Exploratório da Unicamp. E a gente está sempre lidando com alunos de escola pública e de escola particular. Assim, vocês falando sobre projetos assim para integrar os alunos de uma forma prática, e eu acho assim, vindo do Cutuca, eu sei que o Cutuca é uma escola que tem bastante estrutura, os alunos que estão lá são alunos assim que entram já com um preparo na escola, e acho que seria meio que utópico falar de educação numa escola de uma maneira geral, no contexto brasileiro, né? Porque antes do Cutuca eu estudei também numa escola pública e consegui passar no Cutuca, mas só que em escolas públicas assim no Brasil a gente vê uma enorme dificuldade, porque da escola que eu vim até, de estar integrando esses alunos, porque os alunos eles não têm base para falar assim nenhuma para estar discutindo alguma coisa na escola. Eu gostaria de saber se vocês assim pensaram, se vocês pensam nessa replicação para as escolas e como seria esse preparo com os professores, porque eu tenho amigos meus hoje trabalhando na escola pública e são formados em biologia, e eles assim, para falar a verdade, eles são obrigados assim a dar aula de história, a dar aula de matemática, sendo que não tem um conhecimento para estar replicando isso e tem que estar lidando com isso na forma teórica. Como que vocês pensam em passar isso para o campo prático, de interdisciplinariedade das matérias, sendo que assim é uma falta de preparo tanto dos professores quanto da base teórica dos alunos para estar discutindo isso? Não sei se eu fui claro na pergunta. Bom dia, meu nome é Cida, eu sou professora da Educação Básica há aproximadamente 15 anos, sou professora da Rede Pública do Paraná e estou fazendo meu doutorado hoje no IEL, e o doutorado em Linguística, e gostei muito das duas falas, né? Gostei muito do que a professora Maria Inês trouxe, o que a professora Cristiane trouxe em relação ao protagonismo juvenil. Como professora do Paraná, eu não posso deixar de falar disso, né? Colocar o jovem hoje e as culturas juvenis em pauta e traz esses incômodos, como foi dito na primeira questão. Então, eu queria só perguntar assim para vocês como que vocês veem essa questão do político mesmo na separação disciplinar, né? Como que vocês veem essa questão do político? Porque, como a professora Maria Inês começou apontando,
é uma questão política, né, a divisão por disciplinas, ao mesmo tempo em que a escola trabalha na contradição. Ela é necessário que ela exista e funcione pela contradição. E aí você tem os conflitos geracionais, enfim, os conflitos políticos mesmo, e toda essa divisão pela qual a escola passa. Então, eu acho que a minha questão seria mais dessa ordem mesmo, pensando aí que não é uma divisão epistemológica, ao mesmo tempo em que você tem esse jogo de forças, né, de relações o tempo todo. E queria agradecer, porque gostei bastante. Obrigada. Mais uma ali. Boa tarde. A minha pergunta é em relação a essa transferência que acontece, no caso do ensino médio, como foi citado, da interdisciplinaridade, de você, a partir do ensino médio, você ter essa forma de estudo e aprendizagem, já que a gente, antes do ensino médio, tem todo o ensino fundamental, que é o que dá a base, e sendo a base um pouco fragmentada por matérias mesmo, não tendo essa mudança de uma área para outra, como que o fato da nossa base ser uma coisa fragmentada é um obstáculo para a gente poder desenvolver dentro dessa interdisciplinaridade do ensino médio, em relação também à função do aluno e do professor no ensino médio em relação ao fundamental, porque no fundamental a gente tem, e no ensino médio, em geral, onde não acontece essa interdisciplinaridade, de você ter o aluno como alguém que está ali para receber apenas conhecimento, ele está ali, ele vai ter alguém sempre sobre ele para direcionar, e no ensino médio ter a ideia de fazer com que ele mesmo desenvolva, porque é uma barreira, porque a gente veio de uma base onde a gente teve alguém sempre ali para orientar, e agora no ensino médio tentar transformar eu mesma em algo, em quem vai buscar isso, sendo que a base foi diferente, o desafio dessa transferência. Tinha mais uma, alguém com a mão levantada? Você. E eu tenho uma também. Boa tarde, meu nome é Edna, eu sou professora da escola pública, lá em Paulínia, na ITEP, e eu tenho que colocar que eu acho até interessante essa divisão por área, porque se os professores conversarem bem sobre os seus conteúdos, eles podem até tirar a carga daquela quantidade imensa de um conteúdo de uma disciplina do outro. Olha, você vai lidar até onde nesse conteúdo? Então, deixa que esse conteúdo eu puxo para a minha disciplina e a gente trabalha junto. Dá para trabalhar com projetos, ao invés de ficar aquilo listado e pautado o tempo inteiro, eu acho que eles podem dividir a carga da disciplina e trabalhar num projeto junto, fora da sala de aula. Então, acho legal essa divisão por área. E dá para a gente fazer a trans, a multi e a interdisciplinaridade. A gente precisa mais de tempo como professores de planejamento, e nós precisamos aprender como fazer isso. O que a universidade tem para oferecer para a gente em relação a nos orientar sobre essa coisa de como fazer tudo isso junto, como fazer rodar conteúdos, como fazer interdisciplinaridade melhor, porque a gente já faz alguma, né? Então, a questão é essa, como a universidade pode contribuir com a gente. Obrigada. Eu tenho uma também, queria agradecer demais, Inês, sua presença aqui. Eu queria trazer uma angústia que eu sempre ouço quando converso com os colegas sobre projetos, que é a disputa do tempo e o conteúdo, né? A palavra do conteúdo. Então, mas você vai dar conta do conteúdo? Essa é uma preocupação que muitos professores colocam o tempo todo. A gente estava aqui em algumas conversas mais cedo com alguns professores de outros colégios que trazem essa angústia também. Então, como pensar o desafio desse ensino de projeto nessa ideia dominante de dar conta do conteúdo? Como que você vê essa questão? Começar? Muito bom. Obrigada pelos comentários, pelas perguntas. Eu acho que eu vou fazer uma opção assim de fazer um comentário geral, tentando tocar nas várias manifestações, tá? Ao invés de ficar pontualmente respondendo cada um, tá bom? Até porque tem coisas aqui que se conversam.
Bom, vou começar pelo que a Cristiane falou e pelo que o Paty falou. A primeira e a última falas, e é aí que mora toda a história. Na escola, pela tradição escolar, tem algumas expressões que elas ficam consagradas. Mas, de fato, assim, eu acho que o grande convite que a gente faz é para pensar essas expressões de uma maneira diferente. Então, assim, eu estou falando da palavra currículo, né? Muitas vezes, na tradição escolar, o currículo ele é identificado com a ideia da grade, do conjunto das disciplinas, do horário, da aula, né? O que é aula? Aula, o conjunto de aulas vai resultar no currículo. Ok. Mas só que isso não basta, né? Então, assim, uma expressão que, para mim, não faz o menor sentido. A expressão extracurricular. Não existe extracurricular. Porque tudo é currículo. Tudo que eu faço na escola é currículo. Até o empurra na frente do balcão da cantina, alguma coisa está sendo aprendida ali. Estou exagerando. Estou caricaturando assim, uma situação bem nada a ver, né? Tudo que acontece na escola faz parte de um currículo, né? Seja das vivências entre os alunos, ou da vivência com a presença dos professores, da vivência com a equipe de gestão, com os funcionários, se aprende o tempo todo. Tá? Então, essas adjetivações, currículo oculto, currículo prescrito, currículo assim, currículo assado, extracurricular, elas já vêm sendo um tanto quanto questionadas, né? Por quê? Porque o grande lance é abandonar a ideia de currículo como grade. O currículo não está restrito às aulas. Tá? O currículo não está restrito ao documento curricular. O currículo é o conjunto de vivências, de experiências formativas que são proporcionadas a partir da vida dentro da instituição escolar, né? Então, aí, nesse sentido, eu acho que tem uma tensão que se desfaz, tá? Porque não vamos pensar que a atividade é extracurricular, vamos pensar que a atividade é curricular e vamos dar mais um passo de ousadia. Vamos trazer a atividade para o horário de aula mesmo, né? Afinal de contas, como a Cristiane bem lembrou, somos contratados por um regime de trabalho com carga horária, etc. e tal. Ninguém aqui está fazendo a apologia dos amigos da escola, né, que vão fazer projeto interdisciplinar de sábado ou depois do almoço, né? Nós estamos falando de trabalho profissional. Então, a ideia é fazer práticas interdisciplinares no horário de aula. Ah, mas e o conteúdo? Por isso que eu falei que uma fala juntou com a outra. Esse é o grande dilema. Essa é a grande tensão que a gente viveu com as colegas do Cotuca, lá no passado. Essa foi a grande tensão que a gente viveu com os colegas do Dom João Nery, que também se preocupavam com a questão do conteúdo. Ah, mas, olha, eu estou no segundo ano eu tenho que dar isso aqui, né? Ah, depois ele vai mudar de escola, ele não vai ter isso. Ah, mas ele já falou que ele quer prestar o vestibular, né? Então, acho que aí vai um pouco também assim, de uma ousadia de tentar assumir coletivamente o que a escola quer efetivamente, né? Quer dizer, a escola está querendo preparar para o vestibular? Acho que não. Né? Está preocupado lá com a FUVEST, o que cai na FUVEST? Acho que não, né? É a minha suposição, não trabalho nessas escolas. Tá? Todo rol de conteúdos já é uma seleção. Ah, mas faz décadas que está lá no livro didático, ou está lá no documento, sei lá, de geografia, de história, de química, de física, que eu tenho que dar isso. Mas isso é fruto de uma seleção. E, de qualquer maneira, mesmo que eu consiga cumprir tudo aquilo que está prescrito, vai ficar menos da metade na cabeça do aluno. Talvez ele fique bem treinadinho para fazer um exame, mas, depois que ele passar nesse exame, vai ter coisa que ele vai fazer questão de esquecer. De qualquer maneira, gente, nós estamos sempre fazendo escolhas.
E toda escolha envolve uma perda. Então, quando eu escolho o que eu quero que os meus alunos do primeiro ano aprendam de química, eu sei que eu deixei um monte de coisa do lado de fora. Então, qual é a provocação? A provocação é, se eu vou desenvolver um projeto nesse semestre com os meus colegas, eu vou ter que escolher as coisas de química que eu vou abordar. Ah, mas eu não vou entrar em estequiometria? Não sei, vai caber no projeto? Se não couber, é botar o projeto na frente. Só que eu estou falando isso com essa cara assim, tão calma, mas não é. Não é para ficar calmo. Gera um monte de polêmicas, gera dor para caramba, né? É muito, muito intenso, gente. Mas, assim, de tudo que eu vivi no Dom João Nery, de tudo que eu vivi no projeto do Cotuca naquele período, eu ainda não fui demovida dessa ideia, sabe? De que nessa tensão, e essa tensão que você falou, conteúdo, projeto, ela é o carro-chefe da viagem. O tempo inteiro isso fica ali, perseguindo, feito uma espada na cabeça, né? Colocar o projeto na frente é um ato de ousadia, mas vale a pena. Vale a pena porque os conhecimentos que forem escolhidos para entrar, eles vão ser significativos. E aí tem uma escolha da escola de não pensar que está preparando para o vestibular, mas está preparando para formação intelectual, para ter um repertório, para ser capaz de tomar decisões, está preparando para um exercício de cidadania, né? Então, assim, estou falando com base um pouco assim, lógico, nas coisas que eu acredito, mas também nas duas vivências que eu tive, que realmente essa questão ela é importantíssima, mas se os professores ficarem agarrados nas suas listas de coisas que eles querem ensinar, né, a viagem ela fica muito, muito, muito mais difícil, quase impossível, né? Bom, outra coisa que é importante pensar também, assim, eu estou me baseando no que o Rurro Santomé escreveu, na definição de transdisciplinaridade dele. O que eu estou defendendo aqui não é a transdisciplinaridade, é a interdisciplinaridade. A transdisciplinaridade, ela abre mão das disciplinas. Tudo atravessa. Tá? A isso, agora assim, eu estou elucubrando, a médio e longo prazo pode significar assim, fazer licenciaturas trans, né? Licenciaturas de generalidades. Eu ainda, por isso que eu brinquei aquela hora assim, da caretice, eu ainda defendo que as licenciaturas, eu sou disciplinar, gente. Eu acredito na disciplina escolar. E que a formação de professores pode se dar na disciplina, sim. Mas aí, qual que é o passo 2? Aquilo que a colega de Paulínia falou. Eu, sendo química, né, o Pache, geógrafo, a Cristiane, de letras, eu sou especialista, ele é especialista, ela é especialista. Os especialistas vão conversar. Só que, para o diálogo acontecer, tem que ter especialista. Porque, se eu não aprender alguma coisa diferente com ele, que é de outra especialidade, nós vamos sempre falar a mesma coisa. Então, aí nós não vamos sair do lugar. Aí não tem nada de novo. É aquilo que eu falei logo na parte inicial da minha fala. Eu ainda acredito, apesar da gente viver no tempo da informação, qualquer coisa, né? Ah, fulano de tal morreu em que ano? Você pega o celular, procura no Google, acha o ano que ele morreu, né? Ah, esse cantor aqui, ele é de que país mesmo? Vai lá, quer dizer, em segundos a gente acha as informações. Mas eu acho que a escola ainda tem um papel relevante, que é de mobilizar os conhecimentos, não as informações, né? E para que esses conhecimentos sejam mobilizados, a linguagem do especialista ela tem força. O que o outro me fala de diferente que eu não sei, que eu não pensei naquilo ainda, que me provoca, que vai fazer com que eu tenha mais vontade de estudar. Então, eu sou a favor da manutenção das disciplinas escolares, das licenciaturas disciplinares, da interdisciplinaridade, e a fala da colega de Paulínia retratou muito bem o que eu fico imaginando como trabalho coletivo dentro da escola.
as pessoas são da mesma área, elas fazem negociações entre si, ou todas as áreas, também precisa pensar cada um, né, na sua casinha da área, todas as áreas, as negociações que são feitas, é sempre aquela ideia do trabalho coletivo. Tá? Só para concluir, o político, né, na divisão das disciplinas. Então, dentro dessa linha de que a especialidade tem seu lugar na escola, a definição das disciplinas da escola, infelizmente, ela nem sempre está na mão da escola, né? A entrada e a saída das disciplinas, ela depende de acordos políticos. A gente acabou de viver isso, né? Vocês vão ter uma mesa à tarde que vai discutir a reforma do ensino médio. Tá? Quando disciplinas ficam fora do campo da obrigatoriedade, isso não foi o campo educacional brasileiro que resolveu. Foi o Congresso. Isso é terrível, mas é assim. E não é assim só no Brasil. O professor Ivor Goodson, que eu fui lá trabalhar um pouquinho com ele lá em Brighton, em 2015, e ele tem vários estudos no Reino Unido, no Canadá, estudos históricos mesmo, né? Em diferentes comunidades, em diferentes países, ele vai mostrando a questão do corporativismo na entrada e na saída das disciplinas. E, infelizmente, os sistemas educacionais no mundo ocidental, eles trabalham assim. É no acordo dentro do Congresso que se decide o que vai ensinar na escola, né? Então, isso é mais uma frente de batalha política para nós também, que somos os profissionais da educação. Tá? Eu vou passar para a Cris. Eu vou só responder ao André, que acho que é a única questão que não foi tocada pela Inês, né? E de forma bem objetiva, André, causa tensão, lógico, e não é só com o corpo docente, é entre os alunos também. Então, quando a gente coloca os alunos ali como protagonistas no projeto, eles também não sabem o que é ser protagonista. Então, tem os dois lados. A gente não sabe colocá-los como protagonistas e eles não sabem ser protagonistas porque não vivem nessa cultura escolar também, né? E aí, embora isso tenha um monte de desdobramentos e acontecimentos com os quais a gente lida, sabendo que está lidando com essa tensão, eu acho que, mais do que isso, a gente tem que partir do pressuposto de que nós estamos propondo um projeto todo sedimentado em literatura e em pesquisa científica no campo da educação, então não é nada aventureiro, né? A gente tem uma fundamentação para o que nós estamos fazendo. A partir disso, é uma reflexão constante dos professores, então eu, a Annelise e o Pache estamos em constante discussão, não só entre nós três, com outros colegas, com os diretores da escola, enfim. E aí a gente vai tentando, a gente tem que partir do pressuposto de que nós estamos trazendo um projeto que não é da natureza da escola como ela está hoje. Ela não é naturalizada na escola. Não é bem na natureza, mas ela é naturalizada na escola e que nós vamos ter tensões, sim, né? Então, partindo do pressuposto de que é um projeto que tem a sua base, sua concepção diferente daquilo que está no colégio, não adianta a gente também falar, o colégio todo não importa, o que importa é o que a gente está pensando. A gente vai ter que trabalhar com esses colegas, explicando o que nós estamos fazendo, com esses alunos, lidando com aquilo, colocando nesse outro lugar de produção para que eles possam compreender e lidando com as tensões disso tudo. Agora, lidar com essas tensões é extremamente produtivo e gratificante para o nosso trabalho, né? Aí a gente sente que nós estamos produzindo, a gente está participando, de fato, do processo educativo, né? E é super interessante. Enfim, acho que é isso. Bom, então vamos encerrar. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer mais uma vez a professora Maria Inês, lembrá-los que nós voltamos pontualmente às 14h, de preferência às 13h, para que a gente possa dar conta até o fim da nossa tarde. Obrigada, pessoal.